Graça e paz para você que mais uma vez está me permitindo me comunicar com você através das suas redes sociais. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo aqui ao meu canal no YouTube. Hoje nós vamos compartilhar aqui a seguinte mensagem: siga o exemplo do bom samaritano. É um texto baseado em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Repetindo, Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Nós vamos meditar na parábola do bom samaritano, que tem inspirações muito atuais para que nós possamos então compartilhar nesse dia. Eu quero convidar você que tem visto meus vídeos aqui no YouTube, mas não está inscrito ainda no meu canal. Eu te convido a se inscrever no canal. Quando você se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Deixe o seu like em cada vídeo que você assistir aqui. Deixe o seu comentário também, comentário importante, comentário relevante. Compartilhe o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais, para que ele possa ter um alcance maior, para que ele possa ter um engajamento maior. Me ajuda aí nessa missão para que esse vídeo tenha um alcance maior, para que ele tenha um engajamento maior. E eu quero agradecer a você que já está inscrito, tá bom? E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo aqui no canal, como eu sempre faço. A partir de dezembro, vamos lá, vamos passar aqui algumas informações, antes de eu entrar no roteiro do vídeo. A primeira informação que eu quero passar para você: a partir de dezembro, nós vamos começar uma nova série de mensagens sobre o sermão escatológico de Jesus, baseado em Mateus capítulo 24, tá? Eu dividi em 7 partes, exatamente como está na Bíblia, segmentado ali exatamente como está escrito, tá? Para aquelas partes que estão ali, são as partes que eu vou meditar. São 7 mensagens. Vou intercalar com outros textos, tá? Vou intercalar com outras mensagens. Eu começo na sexta, dia 5, a primeira, sexta, dia 12, a segunda, dia 19 eu vou falar sobre o Natal, dia 26 eu vou falar sobre o Ano Novo, e a partir de janeiro eu vou intercalando. Trago uma mensagem do sermão escatológico de Jesus com outra mensagem de outro conteúdo, tá certo? Segunda coisa que eu quero falar: vocês que me acompanham aqui, vocês têm observado que eu tenho pregado também sobre o livro de Provérbios. Eu estou vindo desde o capítulo 1, selecionando textos, e eu vou começar o capítulo 12 de Provérbios, tá? Então continua acompanhando aqui, porque eu vou até o capítulo 31 de Provérbios, trazendo mensagens extraídas de textos desse livro também, tá? Estou intercalando com outros textos de outros livros, de outras cartas, enfim. Vamos intercalando para que a palavra de Deus seja pregada. Outra coisa que eu quero falar com você: aqui nos comentários estou deixando o link da minha landing page, para que você possa entrar e adquirir qualquer um dos meus livros. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, cuide bem da sua carreira profissional, de Lodebar para Wonderland e o dinheiro nosso de cada dia. Então, aqui nos comentários tem a landing page, clica lá, escolha o livro, veja em qual livraria ele está disponível, faça sua compra. Se você quiser, você pode comprar diretamente comigo. Aí clica na landing page, clica no botão do WhatsApp, você vai falar diretamente comigo. Comprando comigo, um exemplar custa R$30 mais 20 da taxa de entrega, total 50. Quer comprar 2 para presentear alguém? R$50. 25 cada um, mais a taxa de entrega, que é 20, dá um total de 70. Ah, quer comprar 3? R$23,33 cada um, dá um total de R$70. Mais os 20 da entrega, fica 90. A partir do 4º exemplar, R$22,50 cada um, mais os 20 da taxa de entrega. Forma de pagamento Pix, só me chamar no WhatsApp, tá certo? Dito tudo isso, vamos então para o roteiro do vídeo. Eu vou então anunciar, falar um pouco mais sobre os meus livros e vou entrar com o conteúdo da mensagem. Eu te convido a ficar aqui até o final, que eu tenho certeza que Deus vai ministrar poderosamente ao seu coração.
E eu desejo que a graça e a paz de Cristo se façam presentes na sua vida. Vem comigo. Não se esqueça de curtir, compartilhar esse vídeo, deixe o seu comentário, tá? Vamos lá, vamos curtir, vamos comentar e vamos compartilhar nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está assistindo aqui nessa plataforma de vídeos curtos, está me acompanhando direto aqui, está vendo direto os vídeos, mas ainda não está me acompanhando, não clicou aí, clica aí para me seguir, para me acompanhar. E clica nesse coraçãozinho aí, tá? Para você poder sinalizar que gostou. Me ajuda a fazer com que cada vídeo que eu coloco aqui nessa plataforma tenha um alcance maior, tenha um engajamento maior. Tá certo? Lembrando que daqui a pouco começa a série de mensagens sobre siga o exemplo do bom samaritano, em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Mas agora eu quero falar com você sobre o meu livro, Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Aproveito para te lembrar que esse é o melhor presente para você dar para alguém, independentemente da época do ano, tá? Eu sei que nós estamos aí próximos ao fim do ano, sei disso. Estamos próximos ao fim do ano, estamos chegando aí perto do Natal. Mas é um livro que você pode dar para alguém em qualquer época do ano. É um livro que você pode presentear quem você ama. Como eu disse, em qualquer época do ano, tá? Um livro que vai falar profundamente ao coração de cada um de vocês que estão vendo esse vídeo aí. Então, você quer crescimento espiritual de verdade? Você quer verdadeiramente alcançar esse avivamento? Sem ser essa maquiagem que infelizmente a gente está vendo em alguns templos, em algumas igrejas? Você quer verdadeiramente obter esse avivamento profundo, verdadeiro, genuíno? Está aqui, ó. Nesse livro eu trato de temas muito importantes. Só para você ter ideia, no capítulo 1 eu falo sobre o que significa não colocar coisa má diante dos nossos olhos. É uma pergunta na qual eu trago as meditações e trago os textos bíblicos. Aí você vai para o capítulo 2. No capítulo 2 a pergunta é a seguinte: quais são os critérios que devemos adotar para impedir que coisa má entre nos nossos lares? Esse capítulo, além de ser extremamente importante para você individualmente, ele também serve para que você possa alicerçar a sua família em bases sólidas e concretas, tá? Bases de ética, de moral, entendeu? Então, é muito importante, tá? Esse capítulo é muito importante para que você possa verdadeiramente alicerçar sua família em bases certas. Terceiro capítulo, a pergunta é a seguinte: por que os nossos olhos são o espelho da alma? Vamos lembrar que aquilo que nós trazemos para as nossas vidas, nós refletimos através das nossas vidas. Traduzindo, a gente é aquilo que a gente lê. Se a gente lê porcaria, a gente fala porcaria. Se a gente lê coisa boa, a gente fala coisa boa. Se a gente assiste porcaria nas redes sociais, na TV, coisa e tal, a gente só tem porcaria para passar. Cada um dá aquilo que tem. E no quarto capítulo a pergunta é: por que devemos tomar cuidado com quem permitimos que entre nos nossos lares? Isso é muito importante para nosso crescimento individual e também no que diz respeito, no que tange a questão familiar, tá? Cuidado com quem você permite que entre na sua casa, tá? Cuidado com quem você permite que frequente a sua casa. Então tá aqui, ó. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. Excelente presente para você dar em qualquer época do ano. Como você vai fazer para comprar? Aqui nos comentários tem a minha landing page. Clica nela, vá nas livrarias nas quais ele está disponível. Amazon.com.br, estantevirtual.com.br, extra.com.br ou umlivro.com.br. Vá em qualquer uma delas, faça sua compra. Se quiser comprar diretamente comigo, vá na landing page e em seguida lá no WhatsApp. Me chama lá, tem um botão do WhatsApp. Lá no WhatsApp, forma de pagamento Pix. Um exemplar, R$30 mais 20 da taxa de entrega, total de 50.
2 exemplares, quer presentear alguém? R$50. 25 cada um, mais taxa de entrega que é 20, total 70. Quer comprar 3? Beleza, R$70. R$23,33 cada um, mais os 20 da taxa de entrega, total de 90. A partir do 4º exemplar, R$22,50 cada um, mais os 20 da taxa de entrega. Forma de pagamento, como eu disse, Pix. Só clicar aí nos comentários, minha landing page, em seguida lá no botão do WhatsApp, para comprar diretamente comigo, dessa forma aí que eu falei detalhadamente. Então, avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, é o melhor presente para você dar para alguém em qualquer época do ano. Além das religiões, mesmo que eu me identifique como cristão evangélico que eu sou, é um livro no qual eu falo para todo mundo, porque crescimento espiritual está além das religiões, está acima das religiões. Construir uma família em bases sólidas, em bases verdadeiras, em bases firmes, em bases nas quais incluem valores como ética, respeito, moral, está acima das religiões, está além das religiões, tá? Então tá aqui, excelente dica de leitura para você, tá? Excelente presente para você dar para alguém em qualquer época do ano. Continua aqui que daqui a pouco tem a nova série de mensagens, tá? Siga o exemplo do bom samaritano. Fica aqui até o fim. Vamos para o próximo livro. Cuide bem da sua carreira profissional. Nós estamos numa época que nós temos que nos especializar para que nós possamos alcançar oportunidades melhores de trabalho. Aqui nesse livro eu falo muito sobre como elaborar um bom currículo, cuidado com as redes sociais, dinâmica de grupo, entrevista de emprego, etiqueta corporativa, que é a forma como você se comporta no seu ambiente de trabalho, desemprego estrutural, planejamento de carreira, falo sobre estudos, administração do tempo, marketing pessoal, apresentação pessoal, empreendedorismo, falo sobre plano B, entendeu? Profissões instáveis, com relação às quais nós temos que ter um plano B caso não dê certo, profissões têm prazo de validade, caso a validade acabe, né? Temos que ter um plano B sobre o que nós temos que fazer dali em diante. Então eu falo sobre tudo isso aqui no livro, eu tenho certeza que vai ajudar muito a você crescer profissionalmente, para que você entenda que o seu crescimento profissional, em primeiro lugar, depende de você, depende da sua qualificação, depende da sua capacitação, tá? Para que você não fique reclamando da vida, reclamando do governo, reclamando de tudo, para que você não faça como 2 técnicos brasileiros fizeram recentemente em um congresso de treinadores de futebol patrocinado pela CBF. Oswaldo de Oliveira e Leão, foram esses os técnicos. Vocês devem ter visto as notícias aí na televisão, na internet. Eles foram extremamente grosseiros, extremamente deselegantes, extremamente mal educados e mostraram a total incapacidade de acompanhar a evolução do futebol. Eles mostraram uma total incapacidade de reconhecer que os tempos hoje são outros. Eles criticaram os técnicos estrangeiros que estão trabalhando no futebol brasileiro, como se isso fosse uma novidade. Você vê que por isso que eu falei que eles são desinformados, porque essa não é a primeira vez que nós temos técnicos estrangeiros trabalhando no futebol brasileiro. Em tempos passados, em tempos nos quais, por exemplo, o Leão foi jogador, o Oswaldo de Oliveira nunca foi jogador, mas o Leão foi jogador. Então o Leão, mais do que o Oswaldo de Oliveira, deveria saber que em tempos passados o futebol brasileiro já teve técnicos estrangeiros. Teve o Otto Glória, que era português, teve o Fleitas Solite, teve o Ilstrick. Se eu não me engano, ambos são paraguaios. Então, estou me lembrando desses 3, tá? Que passaram pelo futebol brasileiro. Estou lá na década de 70, coisa e tal. Tá? Então, não é novidade. Mas por que os técnicos estrangeiros estão chegando aqui no Brasil trabalhando com força total? Porque os técnicos brasileiros pararam no tempo.
não se atualizaram. Eu falo sobre essas coisas aqui. Eles não se atualizaram, não se capacitaram, não procuraram melhorar, continuam com as suas mesmas ideias fixas de futebol, continuam com os seus mesmos pensamentos, muitas vezes retrógrados sobre futebol. Não estou falando de idade não, tá? Não estou falando de idade. Porque aí você vai dizer que o Oswaldo de Oliveira já é um camarada idoso, o Leão também já é um cara idoso, ambos já têm mais de 70, não tem nada a ver, tá? Existem pessoas que se atualizam com idades até maiores do que a deles, tá? O Carlo Ancelotti, que é o técnico da seleção brasileira, não é tão mais novo que o Oswaldo de Oliveira e nem é tão mais novo que o Leão não, tá? Ele já tem seus 60 e tal. E, no entanto, é um cara que está sempre se atualizando, está sempre dirigindo times de ponta, está sempre fazendo trabalhos importantes. Até há pouco tempo estava comandando o Real Madrid, um dos principais times não somente da Espanha, mas do mundo como um todo, tá? Então, é sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu falo no livro. Um profissional precisa se atualizar, porque o mercado de trabalho está se atualizando, as profissões estão se atualizando, o futebol se atualizou. O futebol hoje é muito mais físico do que técnico. Hoje o jogador só com a técnica não faz a menor diferença no futebol. É só você ver como o Neymar hoje está melancólico, se arrastando em campo. Ele pode até ter uma técnica boa, embora eu particularmente tenha restrições a ele como uma pessoa, que verdadeiramente para mim ele é uma pessoa que precisa melhorar muito para se tornar uma pessoa boa, pelas coisas que ele fala, pelas coisas que ele faz. Inclusive, vocês viram recentemente, quando o time dele, o Santos, estava jogando contra o Flamengo, as coisas absurdas que ele fez com os próprios companheiros de time, reclamando dos companheiros em pleno campo, xingando os companheiros, menosprezando os companheiros, inclusive a entrevista maldita que ele deu no intervalo, falando que para o Santos ganhar, a bola tinha que passar por ele. E quando você vê ele no campo se arrastando, tentando dar lambretas, né, dribles, sem conseguir. Por quê? Porque hoje o futebol é muito mais físico, só a técnica não basta. Ele é outro exemplo de alguém que precisa se atualizar com relação ao futebol. Tá? Ele ainda está lá no tempo romântico da década de 70, década de 80, que o jogador podia ter a sua vida noturna. Eu aqui não estou questionando a vida pessoal do cara, não. Ele faz o que ele quiser, só que ele tem que cuidar do corpo. Tá? Na vida dele ele faz o que ele quiser. Como certa vez o treinador Renato Gaúcho falou sobre os jogadores dele. Recentemente, quando ele esteve dirigindo o Grêmio, que a imprensa estava criticando o Grêmio, coisa e tal. E tinha jornalista criticando a vida pessoal dos jogadores, e o Renato Gaúcho foi defender os seus comandados. E ele disse o seguinte: olha só, eu não quero nem saber o que o meu jogador faz fora do campo, é a vida dele. Eu quero que ele chegue aqui no dia seguinte em condições físicas apropriadas e faça o seu trabalho, treine corretamente. Se não desempenhar bem, vai assistir o jogo sentado do meu lado no banco. Então, ele quis dizer o seguinte: o cara pode sair, fazer o que quiser, contanto que ele cuide do corpo e esteja lá para treinar e desempenhar o papel dele, coisa que o Neymar é um cara que ele não faz isso. E, no entanto, você vê outros jogadores que se esforçam, outros jogadores que cuidam do corpo. Você vê o Cristiano Ronaldo, um cara com quase 40 anos, está aí, ó, desempenhando o papel dele. Aí você vai dizer: mas o Cristiano Ronaldo está jogando na Arábia, lá é fácil. O Neymar passou pela Arábia e lá não conseguiu fazer nada. Tanto que o treinador dele, o Jorge Jesus, mandou ele embora. Então, esse argumento então não cola. O Neymar também esteve na Arábia e não fez nada. Então, o que eu quero dizer é isso. Então, citei esses exemplos do futebol que são atuais para que você possa entender sobre a importância de você se atualizar, tá? E no livro Cuide Bem da Sua Carreira Profissional eu trato muito desse tema. Ah, como é que você vai fazer para comprar esse livro? Simples assim. Clica aí nos comentários aí, clica na landing page e me chama no WhatsApp. Infelizmente, a livraria na qual ele estava sendo comercializado pela internet, a livraria encerrou as atividades, tá? E eu tive essa informação essa semana.
Então, você pode comprar diretamente comigo no WhatsApp, tá? Só clicar na landing page e clicar no botão do WhatsApp. Um exemplar, R$30 mais os 20 da taxa de entrega, total 50. Ah, quero comprar 2 para presentear alguém, R$50, 25 cada um, mais os 20 da entrega, total 70. Ah, eu quero comprar 3, R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da taxa de entrega, total de 90. A partir do quarto exemplar, 22,50 cada um, mais a taxa de entrega, que é R$20. Forma de pagamento é o Pix. Pode misturar com os outros? Pode. Eu tenho Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, eu tenho o Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, sobre o qual falei ainda há pouco, e tenho de Lodebar para o Wonderland, que eu vou falar daqui a pouco sobre ele. E por falar em daqui a pouco eu vou entrar com o conteúdo da nova série de mensagens. Siga o exemplo do bom samaritano. Fica aqui até o final, hein? Não sai daqui não. Vamos passar então para o nosso próximo livro aqui. De Lodebar para Wonderland. Um livro que tem histórias baseadas em fatos reais. Histórias de pessoas que superaram suas dificuldades. Histórias de pessoas que não se prostraram diante das dificuldades. Eu sei que de repente você está passando por dificuldades que só você sabe o que você está passando, tá? Só você sabe onde é que está doendo. Eu não estou aqui para dizer que é molezinha. O que eu estou dizendo para você é que essas pessoas que estão retratadas aqui no livro são pessoas reais e que verdadeiramente deram a volta por cima, tá? Chegaram ao fundo do poço. São 11 histórias. Para que as verdadeiras pessoas retratadas aqui não sejam identificadas, eu modifiquei nomes, datas, locais. Em alguns casos pontuais eu mudei um ou outro detalhe específico, tá bom? Então aqui eu tenho 11 histórias reais. A história da Catarina, a história da Tamires, a da Elisama, a do casal Felipe e Gabriela, a do outro casal, Lindomar e Jaqueline. Eu tenho a história do pastor Marcelo, a história do Rafael, a história do Guilherme, a história do Júlio César. Tenho a história da Gisele. Certo? Então são 11 histórias no total. Então são pessoas que verdadeiramente experimentaram. E a história do Augusto. São 11. Então recitei as 11 aqui. Então são pessoas que foram ao fundo do poço. Só que entre elas há um elo. Esse elo se chama Jesus Cristo. Elas abriram seus corações para Jesus e permitiram que ele entrasse nas suas vidas, fizesse parte das suas vidas e lhes ajudasse a superar as suas dificuldades. Aí você está vendo esse vídeo, você há de dizer assim: ah, mas eu sou um cara que não tenho religião. Ah, um dia eu já tive religião, mas me afastei. Ah, mas eu não acredito em nada. Então isso quer dizer que eu nunca vou dar a volta por cima? Eu não disse isso. A única coisa que eu disse é que essas pessoas permitiram que Jesus fizesse parte de suas vidas e através disso elas tiveram ajuda. Sim, porque a partir do momento que elas chegaram a um ponto que elas não tinham mais como fazer, Jesus entrou e fez. Vocês lembram dos discípulos, quando eles enfrentaram a tempestade, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e eles não tinham como acalmar a tempestade, eles pediram socorro a Jesus, que estava no barco com eles, estava dormindo, tranquilão. E eles foram lá acordar Jesus, vocês lembram? Mestre, a gente está aqui passando o maior sufoco e o senhor está dormindo. Jesus levantou tranquilão, foi lá: vento, aquieta-te, mar, aquieta-te. E os discípulos se perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Vocês conhecem a história. É sobre isso que eu falo. Sem Jesus dá mais trabalho. Você até consegue dar a volta por cima, claro que consegue. Tanta gente já conseguiu, mas dá muito mais trabalho, é muito mais penoso. É muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Com Jesus fica mais fácil, falo por experiência própria, porque eu sei que quando há momentos que eu não tenho mais o que fazer, não dá mais para mim, Jesus entra e faz. Jesus abre portas que eu não tenho como abrir, que você não tem como abrir.
Então, de Lodebar para Wonderland tem esse princípio, tá? Então vamos lá. Como é que você vai fazer para adquirir esse livro? Aqui nos comentários tem a minha landing page. Clica nela e veja em quais livrarias ele está. clubedeautores.com.br e o iclap.com, tá? Nessas duas. A livro.vc infelizmente encerrou as atividades. Eu ainda vou atualizar a landing page para tirar esse link daí, mas já estou te avisando. Então, se quiser comprar nas livrarias, ou clubedeautores.com.br ou o iclap.com. Se quiser comprar diretamente comigo, clica aí nos comentários, clica na landing page, clica no botão do WhatsApp. Por lá, um exemplar, R$30, mais os 20 da entrega, total de 50. Dois exemplares, R$50, 25 cada um, mais os 20 da entrega, total 70. 3 exemplares, R$70, 23 e 33 cada um, mais os 20 da entrega, total de 90. A partir do quarto exemplar, cada um sai a 22,50, mais os 20 da taxa de entrega. Pode misturar com os outros? Pode misturar com Avivamento, onde ele começa como alcançá-lo, e Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. São os 3 livros que eu tenho na versão impressa aqui, para comprar diretamente comigo. Repetindo, a forma de pagamento é somente Pix. Só clicar aí, ó, na landing page, no botão do WhatsApp, me chamar para fazer a compra. Então tá aqui. E fica aqui até o final, porque eu vou começar a nova série de vídeos. Siga o exemplo do bom samaritano. E permita que Deus fale ao seu coração por meio dessa série. Permita que Deus fale ao seu coração por meio desses testemunhos que estão aqui no livro. E para finalizar, eu quero falar sobre o meu outro livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Esse eu só tenho na versão digital, que está em amazon.com.br. Como é que você vai comprar? Clica aí nos comentários, tem a minha landing page. Clica lá e vai direto no site da amazon.com.br. Digite o nome do livro, O Dinheiro Nosso de Cada Dia. Faça a sua compra, baixe o livro na hora para você poder ler. Então ali eu falo sobre os vários assuntos relacionados às finanças. Eu falo desde como você administra o seu dinheiro que entra, como é que você administra os gastos que você vai ter ao longo da sua vida financeira. Falo sobre pechincha, falo sobre renegociação de dívidas, falo sobre como você vai evitar inadimplência. Eu falo sobre os 7 pecados capitais do dinheiro, que é um capítulo que eu quero que você preste muita atenção, tá? Sim, aqueles 7 pecados capitais: ira, gula, cobiça, avareza, preguiça, vaidade. Então vai aí, são os 7 pecados capitais. Sobre cada um eu tenho algo para dizer, e eu quero que você preste muita atenção nesse capítulo, tá? Por quê? Porque ele tem muito a ver com essa época do ano que a gente está vivendo aí. A gente está vivendo aí essa época aí, tá chegando o Natal, coisa e tal, e tipo assim, é uma época que tem muito apelo para as pessoas comprarem, muitas vezes para comprarem coisas absolutamente desnecessárias. Eu estou anunciando aqui meus livros porque livros são fundamentais para crescimento, tá? Então, livro não é vaidade, livro não é supérfluo, muito pelo contrário. Livro traz conhecimento. O livro ele vai melhorar a sua ortografia, vai melhorar a sua gramática, vai melhorar a sua capacidade de fazer boas redações. E isso vai ser muito importante na sua vida profissional, para que você melhore o seu patamar profissional, para que você possa alcançar empregos melhores, salários melhores. Por conseguinte, ganhando mais, vai melhorar a sua vida financeira. E além dessas coisas todas, os livros eles trazem cultura, o que vai beneficiar você para ter assuntos para conversar com as pessoas. Você não vai se tornar uma pessoa chata, uma pessoa que ninguém quer ter por perto, porque pessoas que não têm assunto, não tem nada para acrescentar. É muito ruim você conversar com alguém e você não aprende nada daquela pessoa. É muito ruim. Para você que quer entrar em um relacionamento afetivo, caraca, o livro faz muita diferença. Você imagina tentando se relacionar com alguém? Você se imagina?
Você que está solteiro aí, está viúvo, está divorciado, vai se relacionar com alguém, aí chega lá, aquela pessoa não tem assunto, você não consegue desenrolar com ela uma conversa agradável, uma conversa bacana, porque a pessoa é chata, a pessoa é desagradável, a pessoa é burrinha, a pessoa não tem cultura. Eu não estou falando que num jantar no encontro romântico você vai conversar sobre física quântica, nem sobre teoria da relatividade, nem sobre fórmula de Bhaskara. Não estou falando nada disso, mas eu estou falando de você manter conversas agradáveis sobre tudo que é assunto, né? Caraca, porque vamos combinar que ninguém merece não ter assunto para conversar, ninguém merece. Ninguém merece. Então, livros não são futilidades. Livros não são supérfluos. Pelo contrário, eu trago para você produtos de fundamental importância para crescimento em todas as áreas da vida, incluindo a espiritual, tá? Porque além da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é o nosso guia de fé e prática, para nós que somos cristãos e que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, existem também livros cristãos como os que eu ofereci para você aqui, tipo o Avivamento, onde ele começa Como Alcançar de Lodebar para Wonderland, que tem conteúdo que vai acrescentar a sua vida espiritual. E também, com certeza, tem livros de outros autores que também trazem conteúdo espiritual. Então, nós precisamos disso. Você que é cristão, está vendo, tá aqui assistindo os meus vídeos, você está querendo buscar isso. Daqui a pouco, aliás, eu vou entrar já na mensagem, tá? Siga o exemplo do bom samaritano, que está em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Vá abrindo sua Bíblia aí, vai se preparando para a mensagem, tá? E fica aqui até o final. Desejo que Deus abençoe sua vida e que você tenha uma excelente leitura, tanto com o dinheiro nosso de cada dia, como cuide bem da sua carreira profissional, de Lodebar para Wonderland e Avivamento. Onde ele começa? Como alcançá-lo? Excelentes presentes para você dar para alguém em qualquer época do ano, tá? Vem comigo. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Você que está aqui nessa plataforma de vídeos curtos, você ainda não está me seguindo aqui? Clica aí no botãozinho para você me seguir, para você me acompanhar. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que você está gostando do vídeo. Deixe o seu comentário importante, seu comentário relevante. Compartilhe o vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Permita-me que esse vídeo tenha um alcance maior. Me ajuda a fazer esse vídeo ter um engajamento maior. Um alcance maior, para que a palavra seja levada adiante. E vai abrindo sua Bíblia agora em Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Vamos entrar no texto. Siga o exemplo do bom samaritano. Só para lembrar você, toda sexta-feira tem série nova de vídeos aqui nessa plataforma, tá? Então, só você ficar me acompanhando aí que você vai ter as informações. Então, vamos para o texto. Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Siga o exemplo do bom samaritano. A partir de agora. Vamos lá. Verso 25. Um dia, um especialista da lei veio para pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Verso 26. Jesus respondeu: Que diz a lei de Moisés a esse respeito? Verso 27. Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Verso 28. Você respondeu corretamente, disse-lhe Jesus: Faça isso e viverá. Mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Verso 30. Jesus respondeu com a seguinte história: Certo homem
que fazia uma viagem descendo de Jerusalém para Jericó, foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Por acaso, passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. 32. E assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. 33. Porém, veio um samaritano, e quando o viu, sentiu grande pena dele. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas e fez os curativos. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedaria, onde cuidou dele. 35. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. 36. Ora, qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? Verso 37. O especialista da lei respondeu: aquele que mostrou misericórdia por ele. Então Jesus disse: correto, agora vá e faça o mesmo. Que Deus abençoe a sua palavra e que ela se faça viva, real e presente nos nossos corações, nas nossas vidas. Abra o seu coração nesse momento e permita que Deus fale com você através desse texto, através dessas reflexões que nós vamos fazer aqui dentro desse período, dentro desses minutos que nós estaremos aqui nesse vídeo. Vamos lá. A parábola do bom samaritano, embora tenha sido escrita há mais de 2025 anos atrás, ela é extremamente atual, porque ela trata de assuntos extremamente atuais. Estamos vivenciando tempos nos quais o amor está cada vez mais distante das pessoas. Nós temos vivido tempos que a empatia está se afastando das pessoas. Temos visto que muitas vezes as pessoas têm andado com seus corações tão endurecidos que elas são capazes de desejar o mal ao seu próximo, são capazes de ignorar os sofrimentos do seu próximo. E esse texto nos traz reflexões muito profundas sobre esse tema. Esse texto nos traz meditações extremamente atuais sobre esse tema. Não tenho como deixar passar batido um comentário sobre o que nós estamos vivendo no Brasil de hoje. Nós estamos vendo pessoas se afastando umas das outras por causa de política. Enquanto os próprios políticos, nos bastidores, eles jantam juntos, mesmo em tese sendo oposição, alguns, porque tem uns que realmente são absolutamente intolerantes. E nós temos visto que essa intolerância que se manifesta por meio deles se reflete na população brasileira como um todo. E nós temos visto hoje pessoas se digladiando, desejando mal umas às outras. Tá? Temos visto pessoas que verdadeiramente estão até se afastando. Estou falando sobre isso
nessa época do ano, mensagem que está sendo gravada na manhã do dia 21 de novembro de 2025, um pouquinho mais de um mês antes do Natal, e infelizmente temos visto famílias separadas por causa disso. Vamos meditar no texto aqui, verso por verso, como eu faço sempre, para que nós possamos então ter o entendimento exato do que a palavra de Deus quer dizer. Vamos lá. Recapitulando, estou em Lucas capítulo 10. Se você passou batido e não abriu sua Bíblia, pode abrir agora aí. Lucas capítulo 10. Vou ler o verso 25. Um dia, um especialista da lei veio para pôr Jesus à prova, fazendo-lhe esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando ele fala aqui, quando Lucas escreve para nós sobre o especialista da lei que quis colocar Jesus à prova, possivelmente, pela redação do texto, possivelmente nos dá a impressão de que esse cara queria testar Jesus. Ou, se quisermos interpretar de uma forma um pouco mais suave, ele queria obter realmente de Jesus a resposta, tendo em vista que Jesus estava ali pregando a palavra, e ele, por ser um especialista da lei, ele queria saber se Jesus conhecia realmente mais do que ele a respeito da lei, para estar ensinando. Ele quis, vamos dizer assim, testar Jesus, vamos dizer assim, testar os conhecimentos de Jesus. Seria a coisa mais correta para falar sobre esse homem, sobre esse especialista da lei, tá? E com isso eu quero dizer para você, especialmente para você que é cristão, para você que é evangélico, todos os dias você vai ser colocado à prova, tá? Por pessoas que querem saber se você verdadeiramente conhece o Deus a quem você diz que serve, se verdadeiramente você conhece a palavra desse Deus ao qual você diz que segue. Então, com isso eu quero dizer para você, estude a palavra de Deus, passe a frequentar a escola bíblica dominical, passe a frequentar os cultos de ensino nos quais a palavra de Deus é pregada, é ensinada, é dissecada. Assista vídeos na internet que façam isso com você, como eu estou fazendo aqui e agora, tá? Cerque a sua vida, preencha a sua vida com a palavra de Deus. E, além disso, exerça a oração como estilo de vida. Não como um ritual para a hora de dormir ou para a hora de comer, mas como estilo de vida. Porque palavra de Deus e oração andam juntas no nosso crescimento espiritual, no seu e no meu. E outra coisa, aprenda a dar bom testemunho, porque as pessoas olham muito mais o testemunho do que aquilo que a gente prega, tá? Então, tá aí. Ficam essas recomendações com base no que nós lemos aqui a partir do verso 25. Vamos para o 26. A resposta de Jesus. Jesus respondeu: que diz a lei de Moisés a esse respeito? Se você não percebeu, Jesus respondeu a ele com outra pergunta. Jesus usou um método que um filósofo da Grécia Antiga chamado Sócrates, caso você nunca tenha ouvido falar dele, ele costumava responder aos seus discípulos com perguntas. Ele usava esse método, é chamado método socrático, inclusive. Ele respondia as perguntas dos seus seguidores com outras perguntas. Jesus volta e meia faz isso. Se você examinar os evangelhos, você vai ver. Ele fez isso com Nicodemos, quando Nicodemos perguntou: mas como é que pode o homem sendo velho voltar ao ventre da mãe, sobre nascer de novo? Jesus respondeu a ele com uma pergunta: você é mestre e não sabe isso? Com relação àquele outro homem que falou: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus falou: mas bom? Por que você está me chamando de bom? Então, volta e meia, Jesus usava esse método para fazer a pessoa pensar, para fazer a pessoa raciocinar. Respondeu uma pergunta com outra pergunta, tá? Isso Jesus usava para fazer o ouvinte pensar, tá? Não é por nada além disso. Vamos para o verso 27. Então o homem respondeu:
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. O homem tinha a lei de Moisés na ponta da língua. Alguém que estudava a lei, se preparava para isso. Alguém que tinha a lei na mente, tá? Mas, além de ter a lei na mente, precisa tê-la no coração. Sobre isso eu falei ainda há pouco. A palavra de Deus que você precisa estudar, ela não tem que ficar gravada só na mente, mas no coração. Lembra de Davi? Guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá lembrado? Então, é sobre isso. Vamos para o verso 28. Jesus falando para ele: você respondeu corretamente. Disse-lhe Jesus: faça isso e viverá. Então, ok. Até aí estava tudo certinho. Mas o homem quis se justificar. Então, vou ler o verso 29 para você. Mas o homem queria justificar-se e por isso perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Então, deixa eu falar outra coisa muito importante para você, tá? Muito importante mesmo. Você, especialmente você que é cristão, conhece a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos bombardeados com várias perguntas. A primeira é respondida, a pessoa vem com uma segunda, então nós temos que estar sim preparados. Por isso eu falei e repito e reforço a informação. Temos que ser alunos assíduos da escola bíblica dominical. Temos que ser frequentadores assíduos do culto de ensino. Temos que frequentar os cultos prestando atenção na palavra de Deus. O que está acontecendo nos dias atuais é que nós muitas vezes estamos preocupados em encher o culto com louvores e um monte de penduricalho. Algumas igrejas têm uma liturgia de culto mais objetiva. O Ministério Louvor canta, tem os anúncios das atividades da semana, tem o momento do ofertório e passa-se a palavra para o pregador. Mas assim mesmo há restrições aí porque esticam pra caramba o tempo do louvor e entregam pouco tempo para a pregação. Às vezes é 1 hora de louvor e entregam para o pregador meia hora, 40 minutos. Olha, até dá para pregar em meia hora, 40 minutos, dá, dependendo de onde você estiver. Eu já no culto que a gente fazia quando eu trabalhava na Caixa Econômica, toda sexta-feira, de 9 às 9h30, tinha um pouco de louvor, tinha... A pregação da palavra não passava de 10 minutos, era 10, 15 minutos no máximo, porque tínhamos que encerrar 9h30, porque tomávamos o café da comunhão ali, antes da abertura da agência às 10 da manhã. Então a pregação era de 10 a 15 minutos, e Deus operava. Tá? Quando eu era novo convertido, na escola, no último ano do ensino médio, uma professora diaconisa, eu já contei isso em outros vídeos, estou repetindo aqui. Ela reuniu todos os alunos cristãos que ela conseguiu permissão da direção para fazer um culto no auditório do colégio, na hora do intervalo. Era sempre segunda e sexta. 15 minutos que era o culto, que era o tempo do intervalo. Aí tinha louvor, aí a palavra de Deus era pregada em no máximo 5 minutos. Então a questão não é você ter muito tempo ou pouco tempo. A questão é, muitas vezes o culto ele é cheio de penduricalhos que não levam a crescimento espiritual, na maioria das vezes, são penduricalhos absolutamente desnecessários, oportunidades que são dadas que muitas vezes poderiam ser tranquilamente descartadas para o bem do crescimento espiritual do povo, porque aí seria um tempo substituído por acrescentar para o pregador explanar a palavra de Deus. Tá? Então, são essas observações que eu gostaria de fazer. Tá? E aí, nós temos que ter esse entendimento que nós somos sim testados a todo tempo, tá? Seja no ambiente de trabalho, seja na vizinhança, seja no colégio, seja na faculdade, seja na parentela aí, na família estendida, enfim,
somos o tempo todo testados. Os nossos conhecimentos, que as pessoas querem saber se nós estamos indo além daquilo que nós teoricamente deveríamos aprender na igreja, se nós estamos vivendo aquilo, coisa e tal. Então aqui que eu estou lendo para você, eu quero que você entenda essa profundidade, tá? Que o cara fez a outra pergunta, quem é o meu próximo? Vamos para o verso 30. Jesus respondendo. Aí ele começa a contar a parábola do bom samaritano. Jesus respondeu com a seguinte história. Certo homem que fazia uma viagem descendo de Jerusalém, vamos lembrar que Jerusalém é a capital, era a antiga capital do reino de Judá, quando os reinos eram divididos, onde ficavam os judeus, por isso eram chamados judeus. Ia para Jericó, foi atacado por bandidos. Estes tiraram suas roupas, bateram nele e o deixaram caído, quase morto, ao lado da estrada. Grava essa informação para você saber quem era o homem, tá? Grava essa informação para você saber quem era esse homem, tá? O homem que estava vindo de Jerusalém, indo para Jericó, era um judeu. E vamos lembrar que quem socorreu ele foi um samaritano. Fica aqui até o final, você vai entender onde eu quero chegar. Então, você entendeu que esse homem era um judeu, foi atacado por bandidos, que bateram nele e o deixaram quase morto. Segura a informação. Verso 31. Por acaso passou por ali um sacerdote, quando ele viu o homem caído ali. Vamos lá, vou ler de novo. Por acaso passou por ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído ali, atravessou para o outro lado da estrada e passou de longe. Sacerdote, como a gente leu no texto aqui, podemos trocar para os dias atuais: pastor, pregador itinerante, pastor itinerante, pastor presidente de igreja. Alguém que teoricamente era responsável por ensinar a lei de Moisés nesse tempo, sacerdote, pastor presidente de igreja, pastor itinerante, pregador itinerante, teoricamente é responsável por pregar a palavra de Deus. Eles acham que hoje em dia fazer a obra de Deus significa sair por aí pregando a palavra. E Jesus, quando nos conta isso aqui, nos mostra onde é que se faz a obra de Deus. Esse sacerdote do texto, ou pastor dos dias atuais, viu o homem caído, espancado, quase morto, atravessou para o outro lado e passou batido. Não se dignou a socorrer. Nos tempos de hoje, deveria pegar um telefone, ligar para o 192 para pedir socorro, tentar ver se ele poderia fazer alguma coisa, mas passar batido não é uma opção. Para quem verdadeiramente é transformado pela palavra de Deus, passar batido, passar de longe, ignorar o sofrimento do próximo não é opção, não é uma opção. Tratar o seu próximo caído como se ele fosse invisível, isso não é opção. Isso não é opção. Então, quero que você medite nisso aí, tá? Muitos fazem a obra de Deus, dizem que fazem, né? Saindo por aí, ganhando dinheiro para sair por aí pregando. Já falei muito sobre isso aqui em outros vídeos. Eles acham que estão fazendo a obra de Deus. E muitos ouvirão no grande dia: afastem-se de mim, malditos. Isso está em Mateus capítulo 7, do 21 ao 23. Não estou inventando nada. Foi o próprio Jesus que falou. Inclusive Jesus dá a especificação: mas em teu nome eu fiz e blá, 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 blá. E vão ouvir: afastem-se de mim, malditos. Jesus também fala sobre a obra de Deus: eu estava nu e você não me vestiu. Estava com fome e você não me alimentou. Estava desabrigado e você não me abrigou. Jesus explica
sobre isso. E aqui dá a demonstração clara. O sacerdote passou batido, passou de longe. Vamos continuar. Fica aqui até o final, que tem muita coisa ainda para a gente aprender. E assim também passou um levita. Quando chegou ao lugar e viu o homem, também deixou o homem caído ali. Levita. Hoje em dia, existem pessoas que insistem em chamar músico de levita. Hoje em dia não existem mais levitas, porque a função do levita não era simplesmente levar o povo à adoração. O levita, ele trabalhava no templo como um todo, ele dedicava a vida dele para cuidar do templo. Abrir, limpar, preparar o altar, tudo bonitinho. O músico, ele só toca. Ele chega lá com o instrumento dele, liga, toca, acabou o culto, ele mete o pé. Não é um levita. Isso não é ser levita, isso é apenas ser músico. Então vamos trocar a palavra levita pela palavra obreiro, podemos dizer. Obreiro, podemos dizer. Algumas igrejas agora têm até auxiliar de trabalho. Podemos dizer diácono. Podemos dizer, no lugar aqui de levita, presbítero, talvez. Podemos dizer missionário, podemos. Existe até um cargo até que é abaixo de auxiliar de trabalho, que eu esqueci o nome. Eu tenho que ver o vídeo novamente, se eu encontrar, do pregador que fala, que ele se surpreendeu também, que é tanto nome que eles inventam agora, que tem até um que o cara é preparado, depois desse cargo aí que ele é preparado, ele passa a ser auxiliar de trabalho, para depois ser obreiro, para depois ser... Não vou nem me estender nisso aqui, tá? Então vamos lá. Vamos trocar essa... Podemos botar músico? Podemos também. Sim. Levita. Como está no texto aqui, alguém que faz a obra de Deus, como eu falei. Pode ser um auxiliar de trabalho, um obreiro, um diácono, um presbítero, enfim. Um crente comum. Passou, faz a obra de Deus. Passou, viu a pessoa caída ali e do mesmo jeito que a pessoa estava, ela ficou. O que essa pessoa está fazendo dentro da igreja? Se é incapaz de estender a mão para ajudar o seu próximo. Se é incapaz, nos dias atuais, incapaz de pegar um telefone e ligar para 192 para pedir um socorro. Se é incapaz de ver se ela mesma poderia fazer alguma coisa. Trata a pessoa como se a pessoa fosse invisível. Como se fosse uma peça de decoração da rua. Sei lá, um tapete que está jogado ali, não sei. Não consigo entender isso. Sinceramente, não consigo entender. Tá? Mas isso explica muita coisa que a gente vê nos dias atuais. A falta de empatia. A falta de empatia que a gente vê nos dias atuais reflete-se nisso aqui. Tá? Agora eu vou entrar naquela parte que eu falei. Vamos lembrar que eu falei que o homem que foi espancado era um judeu. Ele saía de Jerusalém, a Judéia. Era um judeu. Vamos ver quem encontrou ele foi o samaritano. Segura aí, você vai entender exatamente onde eu quero chegar. Estou dentro da Bíblia reforçando aquilo que eu estou falando direto aqui. Não só nesse vídeo, mas em outros. Vamos lá. Porém, verso 33, porém, veio o samaritano, e quando o viu, sentiu grande pena dele. Vou emendar com 34. Ajoelhando-se ao lado dele, o samaritano derramou vinho e óleo nas feridas, e fez os curativos. Depois, colocou o homem em seu jumento e levou-o até uma hospedagem, onde cuidou dele. Vamos lá. O homem caído, espancado, era um judeu.
Esse homem que o socorreu era um samaritano. Vamos lembrar que judeus e samaritanos historicamente não se davam. Aí vamos voltar ao que eu já ensinei lá atrás sobre os reinos divididos. Lembram que por causa da idolatria de Salomão, Deus falou com ele que o reino seria dividido? Mas que, por causa da promessa que ele, o Senhor, havia feito a Davi, pai de Salomão, que nunca faltaria um descendente direto de Davi no trono, uma pequena parte permaneceria fiel à família de Davi. Então, e Deus ainda falou mais, que a divisão aconteceria depois da morte de Salomão, ou seja, no reinado do seu sucessor, seu filho Roboão. E assim foi. Roboão, na sua imensa arrogância, continuou massacrando o povo com impostos, mais altos ainda do que Salomão cobrava, e Jeroboão liderou uma rebelião. 10 das 12 tribos acompanharam Jeroboão e foi instalado o reino de Israel, ao norte, cuja capital, Samaria. Jeroboão foi o primeiro rei, aí foi idolatria, foi ladeira abaixo a queda. 2 tribos, Judá e Benjamim, ao sul, criaram o reino de Judá, sob o reinado de Roboão. E assim foi. Os sucessores de Davi, depois de Roboão, continuaram assumindo o trono. Capital, Jerusalém. Só para a gente recapitular. Então, os samaritanos eram judeus mestiços, porque lá, o reino de Israel se misturou com outros povos. O casamento de Acabe com Jezabel trouxe essa mistura, que Jezabel era uma fenícia. Então, houve uma mistura muito grande ali e tal. Então, os samaritanos eram judeus mestiços, misturados. Não eram considerados judeus puros, entre aspas, vamos dizer assim. Tá? E os judeus, considerados puros, não se davam com os samaritanos. Em João capítulo 4, a parábola de Jesus e a mulher samaritana, isso fica muito evidente. E Jesus esperou todo mundo, os discípulos irem para comprar as coisas. Ele sabia que a mulher samaritana ia chegar lá meio-dia, debaixo daquele sol escaldante, para pegar água, e ele foi dialogar com ela. O texto que você já conhece, que eu já preguei aqui. Enfim, esse é o contexto. O samaritano ignorou o fato do homem ser judeu, ele socorreu o homem. Aí vamos trazer para os dias atuais. Vamos falar acerca de política. Aqui no Brasil, será que um bolsonarista seria capaz de socorrer um homem que vote na esquerda e que porventura precise de ajuda, como esse homem aí? Será que um bolsonarista socorreria? Ou cuspiria em cima, ou passaria batido, deixaria o homem lá, agonizando até morrer? Vamos inverter. Será que um de esquerda, ao ver um bolsonarista caído, espancado lá, do mesmo jeitinho que o homem aqui estava no texto, será que socorreria? Ou deixaria lá, passaria batido? Vamos sair da política, vamos para o futebol. Essas rivalidades ridículas que existem no futebol. Rivalidades que normalmente existem entre torcedores, porque os jogadores mesmos, eles lidam de boa. Quando acaba o jogo, eles saem juntos, vão para os mesmos lugares, frequentam os mesmos lugares, tá? Pode ser as mesmas igrejas, pode ser as mesmas baladas, não importa. Mas eles estão sempre juntos, até porque eles jogam num time, daqui a pouco eles estão jogando no adversário, é super normal. Você quer ver? Em São Paulo, jogadores como Edilson, Amaral, Rincon, falecido Rincon, se não me falha a memória, jogaram no Palmeiras e depois foram jogar no Corinthians. Marcelinho Carioca, que começou no Flamengo, depois jogou no Vasco. O Bebeto transitou pelo Flamengo, pelo Vasco. O Romário jogou nos dois também. O Edmundo também jogou nos dois. Então, tipo assim, isso é uma tremenda de uma besteira. Isso é uma tremenda de uma baboseira. Só que tem torcedor que é assim.
é absolutamente intolerante com relação ao cara que torce pelo outro time. Eles são capazes de brigar até a morte por causa de futebol. Aí vamos lá, será que um corintiano seria capaz de socorrer um palmeirense espancado? Um palmeirense seria capaz de socorrer um corintiano? Na mesma situação aqui da parábola. Um flamenguista seria capaz de socorrer um vascaíno? Um vascaíno seria capaz de socorrer um flamenguista? Lá no sul, que a rivalidade é pesada, um gremista seria capaz de socorrer um colorado, torcedor do Internacional? Um colorado, torcedor do Internacional, seria capaz de socorrer um gremista? Então é para você pensar como essa parábola é atual. Essa falta de empatia, essa falta de misericórdia, como ela se perpetuou e está aí instalada nos dias atuais. Eu fiz essas mudanças para você entender, tá? O contexto de judeus e samaritanos, a rivalidade que havia e que o samaritano ignorou isso e socorreu o homem. Vamos continuar para você entender a profundidade do texto. Verso 35. No dia seguinte, entregou ao dono da hospedaria 2 moedas e disse a ele: cuide dele, quando eu voltar, pagarei o que você gastar a mais com ele. Se você percebeu, eu havia comentado no verso anterior que o homem, além de socorrer, botar ele no jumento, botar vinho e óleo nas feridas e fazer os curativos, ele ainda cuidou do homem durante aquele dia. Aí no dia seguinte que ele foi continuar a viagem dele e pediu para o dono da hospedaria cuidar daquele homem e deu 2 moedas. Ele fez questão, e ainda fez questão de dizer que ele pagaria a diferença quando voltasse. Ou seja, o samaritano, ele não fez somente teoricamente obrigação, vamos dizer assim, para ser bonzinho. Ele foi além, ele mostrou empatia, ele cuidou ainda assim daquele homem durante aquele dia e se preocupou com os cuidados daquele homem enquanto ele estivesse viajando. E disse que quando voltaria, pagaria ao dono da hospedaria o que aquele homem gastasse a mais. Ele se preocupou. Quantas vezes nós nos preocupamos em socorrer um necessitado e acompanhá-lo para saber se ele continua sendo cuidado? Quantas vezes nós nos preocupamos com isso? Vamos lá. Levar uma bolsa de compras para uma família necessitada, eu entendo que isso é obrigação de quem prega tanto a palavra de Deus, de uma igreja que teoricamente prega a palavra de Deus. Isso é uma obrigação. A própria Bíblia diz que temos que socorrer primeiramente os domésticos da fé. Aí a gente vê hoje um movimento, muitas igrejas, vamos levar comida para não sei quem, blá, 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 blá. Mas e o teu próximo dentro da tua igreja ali, que Jesus já falou sobre isso? Se você não socorre o doméstico da fé, você é infiel, você negou a fé, é o pior que o descrente. Aquela pessoa está do teu lado cultuando lá na igreja que tu congrega e você sequer socorre aquela pessoa muitas vezes está ali, nem sabe o que vai comer quando chegar em casa. Ela está ali na confiança de que Deus proverá. Ela está ali buscando se alimentar espiritualmente para que ela ali receba instruções para que ela consiga vencer as dificuldades que ela está enfrentando. Mas muitas vezes enfrentar essas dificuldades necessita de ajuda. Aí a pessoa está, quero levar não sei o que para África, levar mantimento para interior de Minas, interior de Nordeste, interior de não sei onde, e do teu lado ali está a pessoa necessitada. Caramba! Então o samaritano nos mostra essa extensão desse cuidado. Vamos continuar. Já estamos nos aproximando dos versos finais.
36. Ora, qual destes três você diria que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos bandidos? Essa foi a pergunta que Jesus fez. Você vê que Jesus estava alimentando a conversa, né? O homem chegou se aproximando, fazendo perguntas para Jesus. Jesus começou a devolver com perguntas e agora devolveu com outra pergunta, né? E aí no verso 37 o homem responde. O especialista da lei respondeu: aquele que mostrou misericórdia por ele. Então Jesus disse: correto? Agora vá e faça o mesmo. Jesus, ele foi extremamente cirúrgico agora na conclusão da parábola do bom samaritano. Ele primeiramente fez a pergunta ao homem, depois que ele concluiu a história. Ele perguntou: qual desses três agiu corretamente? Então o especialista da lei respondeu: aquele que mostrou misericórdia. E quando Jesus faz o fechamento, agora vai e faça o mesmo, ele está dizendo o seguinte: não basta somente decorar a lei. E para os dias atuais, não basta somente decorar a palavra de Deus. Porque decorar a palavra de Deus, vamos lá, vou te explicar algo aqui muito importante. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? Espiritualmente falando, nós como cristãos sabemos que ela é a palavra de Deus. O aspecto material da Bíblia é igual ao de um livro, ou seja, materialmente a Bíblia é um livro como outro qualquer. Olha aqui a minha estante, tem duas Bíblias ali na estante, tem duas Bíblias ali, junto com os livros. Então, teoricamente, materialmente, a Bíblia é um livro como outro qualquer. A palavra Bíblia, inclusive, vem do grego biblos. Biblos dá origem à palavra que nós conhecemos como biblioteca, coleção de livros. Ali eu tenho uma estante, uma mini biblioteca, uma coleção de livros. Pois bem, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, ela não é feita somente para ser decorada, porque um ateu pode estudar a Bíblia e decorar os textos, recitar, falar, até para tentar encontrar contradições. Um ateu pode fazer isso. Um desigrejado, que é um fenômeno super atual hoje no cristianismo, no Brasil, segundo o censo, são 15 milhões de desigrejados. Eles conhecem a Bíblia. Muitos deles conhecem mais do que muitos que andam por aí, tá? Pregando a palavra. Supostamente pregando a palavra. Ganhando din-din para isso. Tem muitos igrejados que conhecem muito mais do que esses que estão por aí. Mas deixe isso quieto, que não é tema para essa mensagem em si. Mas o que Jesus quis dizer foi o seguinte: não basta somente você decorar a lei, você tem que vivê-la. Para os dias atuais, Davi, quando fala, guardei a palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, ele foi além de dizer que simplesmente ele conhecia a palavra. Ele disse, guardou, escondeu no coração. Aliás, não foi Davi que escreveu o Salmo 119, não. Vamos corrigir aqui. A gente tem mania de dizer que foi Davi, porque Davi escreveu a maioria dos salmos, mas não escreveu todos. No mesmo Salmo 119, eu recitei o verso 10, né, guardar a palavra no coração, tem o conhecido, que é o 105. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é isso. É o escudo, semana passada eu falei sobre isso. Ou melhor, é a espada. Falei sobre isso semana passada. Caminhando com a armadura. Volta lá para você ver a mensagem. Então a palavra de Deus, ela é não somente para ser decorada, é para ser praticada, para ser vivida. O que Jesus falou para esse homem, o especialista da lei, é o que eu falo para você, é o que eu compartilho com você e tento colocar em prática na minha própria vida. Ah, é fácil? Não, claro que não. Claro que não é fácil você viver aquilo que você prega. Com certeza não.
somos testados o tempo todo, experimentados o tempo todo, mas é necessário que façamos assim, é necessário que entendamos que temos que fazer desse jeito. Então, resumindo, para fazer o fechamento dessa mensagem, seguir o exemplo do bom samaritano significa colocar em prática o amor cristão. Seguir o exemplo do bom samaritano significa ter empatia pelo próximo, independentemente de quem seja o próximo. Seguir o exemplo do bom samaritano significa socorrer, fazer o bem, independentemente de quem seja aquela pessoa alvo do bem que nós precisamos fazer. Como eu citei os exemplos, independentemente de religião, porque infelizmente existe no Brasil a intolerância religiosa, não somente por parte de um grupo para o outro, ou seja, tem evangélico intolerante com relação a outras religiões, especialmente as religiões de matriz afro, tem, não vamos tampar o sol com a peneira que tem, mas também tem pessoas da religião de matriz afro que são intolerantes com os evangélicos. Infelizmente a intolerância é cruzada. Tem intolerância política, tem intolerância com relação a futebol, com relação à orientação sexual, a tudo. Infelizmente, nós estamos numa geração, estamos vivendo tempos nos quais as pessoas estão cada vez mais intolerantes, estão cada vez mais segregacionistas. Elas só socorrem aquelas da sua bolha. Se não for da bolha delas, elas ligam o modo dane-se e pronto. E o samaritano nos ensinou que é totalmente diferente o procedimento de quem verdadeiramente entende a questão da misericórdia, de quem realmente entende a questão do amor de Deus, que se manifesta além dessa coisa de dizer que está fazendo a obra de Deus, porque está saindo por aí pregando a palavra de Deus, porque está enfiado dentro da igreja em tudo que é culto, está fazendo a obra de Deus enquanto as pessoas estão perecendo. Que obra de Deus é essa? Então, desejo que Deus abençoe sua vida, que Ele fale poderosamente ao seu coração. Continue ministrando ao seu coração depois desse vídeo, porque somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao seu coração. Eu encerro por aqui com a mensagem que teve como título Siga o exemplo do bom samaritano, baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 10, do 25 ao 37. Como eu disse, desejo que Deus abençoe poderosamente sua vida, continue ministrando seu coração. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Você que assistiu aqui no YouTube, quero lembrar que toda sexta-feira tem um vídeo novo para você aqui. Se você está assistindo os vídeos aqui, mas não está inscrito, eu quero deixar o convite para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o like no vídeo, deixar o seu comentário no vídeo e compartilhar nos grupos e nas redes sociais, para que esse vídeo possa ter um engajamento maior, para que esse vídeo possa ter um alcance maior. E lembrando a você que aqui nos comentários deste vídeo aqui no YouTube tem um link da minha landing page, no qual você vai entrar e comprar qualquer um dos meus livros. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo, cuide bem da sua carreira profissional, de Lodebar para Wonderland e o dinheiro nosso de cada dia. Para você que está vendo esse vídeo nas plataformas de vídeos curtos, Quai, TikTok e Instagram, tenho compartilhado meus vídeos nessas 3 plataformas. Como você sabe, toda sexta-feira eu começo uma série nova de vídeos e prossigo pela semana até a quarta da semana seguinte. Tá? Então você que está vendo aí, mas ainda não está me seguindo, clica aí, procura o botãozinho para você me seguir aqui nessa plataforma. Quer seja o Quai, quer seja o TikTok, quer seja o Instagram. Clica nesse coraçãozinho para você dizer que você gostou do vídeo. Deixa o seu comentário, que seja importante, que seja relevante. Compartilhe o seu vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Compartilhe esse vídeo para que ele possa ter um alcance maior, para que ele possa ter um engajamento maior. Nos comentários deste vídeo que você está vendo no Quai, no TikTok ou no Instagram, tem o link da minha landing page para você clicar
e comprar qualquer um dos meus livros. O Dinheiro Nosso de Cada Dia, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional, Avivamento, Onde Ele Começa, Como Alcançá-lo, e de Lodebar para Wonderland. E para fechar o vídeo, a partir de dezembro começarei uma nova série, O Sermão Escatológico de Jesus, lá em Mateus capítulo 24. Serão 7 mensagens, as quais eu vou intercalar, tá? Com outros textos bíblicos, com outras mensagens, tá bom? Então começo na sexta-feira, dia 5 de dezembro, pregando essa série de mensagens, exatamente como está na Bíblia. Então, eu espero você no próximo vídeo, na próxima semana, se assim Deus nos permitir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.